Está começando mais um episódio do Manaura Cast. Hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio entrevistaremos o convidado Wildney, coordenador da Fundação Amazônia Sustentável. Satisfação enorme recebê-lo, meu amigo. Tudo bem, Nicolas? Tudo bom, Vitor? Boa tarde. Boa tarde. Vitor, gratidão por estarmos aqui novamente, cara. Seja bem-vindo aí. Bom, tamo junto, meu querido. Vamos lá, que tô curioso para saber sobre a Fundação Amazônia Sustentável, porque, meu amigo, vai ser uma aula de empreendedorismo socioambiental. Vai ser uma aula. Cara, vamos lá então, conta pra nós como é que funciona a FAS, né? Todo mundo chama de FAS. Cara, então, a FAS é uma ONG, né, que já existe há 13 anos, ela foi fundada em 2008. É uma ONG que leva ao envolvimento sustentável, tem diversos projetos para trabalhar aqui no estado do Amazonas, né? Tem uma série de programas, começou implementando uma política pública, que era o programa Bolsa Floresta. Hoje tem outros componentes importantes também, trabalha com geração de renda, associativismo, infraestrutura comunitária. Tem projetos de soluções inovadoras também que trabalham com energia, trabalham com empoderamento social, trabalha com educação, né, relevante na região. Então tem um arcabouço de projetos assim, muito bacana dentro da FAS, mas com a missão fundamental de poder cuidar das pessoas que cuidam da floresta. Assim, esse é o grande propósito da FAS. E na verdade, é trabalhar esse capital humano para que a floresta continue de pé, mas que ela consiga ter valor. É importante que ela tenha valor. E esse valor passa também pela economia da floresta, pelo empoderamento das pessoas e pela infraestrutura que elas precisam para tanto cuidar desse patrimônio que a gente tem. Que bacana, cara. Perfeito. Wildney, eu venho estudando esses últimos tempos e estou vendo que na economia tá se debatendo muito sobre a questão de ESG e assim, né, sobre a questão de trabalho socioambiental. E aí eu te pergunto, qual seria a conexão que a Fundação, né, a Amazônia Sustentável tem com a ESG, tipo, se ela trabalha muito isso ou não, na verdade são focos diferentes. Queria que você explanasse um pouquinho mais sobre essa questão. Bom, na verdade o ESG é uma sigla que está surgindo cada vez mais com muito mais força agora, né? Acho que as empresas, o ecossistema de negócios do mundo tem voltado cada vez. Acho que as empresas perceberam que o modelo capitalista de somente oferir lucro a qualquer custo já não funciona mais. Sim. E olhar para os fatores sociais, os fatores de governança, os fatores que vão além da parte econômica é extremamente importante. E a FAS sim é aderente, ela entende a importância disso tudo, que as organizações precisam ter indicadores, precisam ter metas que consigam trazer o ESG para a prática. Eu acho que o grande desafio agora das empresas, das organizações, é conseguir implementar o ESG na prática, é trazer um pouco esses indicadores, é clarificar para a grande maioria das pessoas o que o ESG vai trazer de benefício, quais são as metas que vão ser estabelecidas a partir disso, como é que as empresas vão olhar muito mais para o social e ambiental, como é que elas vão criar metas que gerem menos impacto, gerem menos resíduos, agridam menos o meio ambiente e consigam, assim, canalizar a formação de um capital humano colaborativo, acho que menos individualista, eu acho que mais social do ponto de vista conjunto. Perfeito. Fantástico. Eu acho que é só um acréscimo aqui, Nicolas, acho que vale muito ressaltar também agora, principalmente no início da gravação. Por exemplo, eu posso até estar errado, mas eu acredito que pouca gente tem um conhecimento realmente da FAS em si, né? Tipo assim, do que de fato ela acaba fazendo. Eu sei que você acabou explanando aqui pra gente um pouco assim do que seria a FAS, mas assim, acho que você teria como dar um exemplo prático de algum projeto que vocês fazem, porque assim, acho que pelo que a gente conversou aqui um pouco antes da gravação, eu já tinha visto, o Nicolas me mandou os vídeos, né? Sim. Eu assisti alguns vídeos, eu achei bem interessante. E aí eu queria que as pessoas também tivessem acesso, já pensei se eu quiser falar algum deles que tem no YouTube, acho que vai ser bem interessante para o pessoal saber um pouco mais sobre a FAS. Legal, Vitor. Bom, eu vou falar da parte que me cabe, né? Vou falar da parte de empreendedorismo. A gente dentro da FAS tem um programa de empreendedorismo, né? E esse programa, na verdade, é chamado Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis. Ele trabalha com dois viés, um de formar empreendedores, o outro de desenvolver negócios que possam ser inovadores. O que a gente faz dentro disso? A gente, com a ajuda de vários parceiros, empresas, fundos que apostam no empreendedorismo da Amazônia, a gente consegue escrever projetos para captar recursos, para trabalhar esse capital humano. A gente entende que é importante gerar valor para a Amazônia, mas antes de tudo formar as pessoas. E o programa tem duas finalidades, é formar um capital empreendedor com um perfil mais empreendedor, que consiga aprender sobre gestão, aprender sobre finanças, aprender sobre negócios, aprender, na verdade, fazer o controle, coisas que são básicas do empreendedorismo, e a incubadora ela ajuda a catalisar para a gente conseguir amplificar esses negócios, para que eles possam ganhar mais maturidade. Então, dentro desse projeto, a gente trabalha desde 2014 já, Vitor, com um programa
que já formou acho que mais de 800 empreendedores ou potenciais empreendedores na Amazônia, que quando a gente fala de Amazônia, é importante dizer assim, que a gente está falando de comunidades ribeirinhas da Amazônia profunda. Hoje a FAES ela chega aproximadamente em 580 comunidades do estado do Amazonas. É muita comunidade que a gente consegue chegar. E algumas delas, assim, a gente trabalha por calha de rio, região do Madeira, região do Juruá, região dos Solimões, né? E região do Negro, aqui próximo de Manaus. E cada uma dessas regiões a gente tem uma vocação produtiva específica, né? Tem regiões que trabalham mais o turismo, tem regiões que trabalham mais o açaí, tem região que tem mais castanha, tem um pirarucu ali no Solimões, que é um peixe extraordinário da nossa região, que tem um potencial. Acho que ele é gigante pela própria natureza, inclusive tem um potencial econômico grande também. Então a gente trabalha com formação do capital humano, né? Porque não dá para a gente pular de fase assim, Vitor. A gente tem que trabalhar o capital humano para desenvolver essas habilidades. Habilidades e competência para as pessoas é fundamental na região amazônica. Obviamente que o tempo da Amazônia Profunda é diferente do tempo da cidade. Você olha para o grande estado do Amazonas, a gente tem uma região muito complexa, Nicolas. Sim. Você tem uma região que tem dificuldade logística, a nossa logística é diferente de qualquer lugar do Brasil. Sim. A gente tem dificuldade de energia, a gente não tem acesso a energia nas comunidades, energia elétrica, sim, que é coisa do século XIX, século XX. Internet, que é comunicação. Fala, você não tem, né? A gente... Não tem energia, né? Exatamente. E às vezes, por exemplo, para se comunicar com as comunidades, e isso a gente fazia via rádio um tempo atrás, via rádio amador. Nossa. Então a gente tinha uma central de rádio para cuidar, para poder comunicar com as pessoas. E com essa pandemia, cada vez mais, os projetos de conectividade também estão entrando muito nessa linha, né? Então, falando um pouco do programa, tem muito essa característica de poder levar o conhecimento, assim, o aprendizado de empreender. E isso passa por uma abordagem diferente, né? A gente não prateleira nada, não traz nada pronto. A gente pega o que tem de vanguarda no universo e tenta customizar para levar para as pessoas. Então o programa tem essa finalidade, formar capital empreendedor no meio da floresta e ajudar a desenvolver negócios que possam gerar agregação de valor para os produtos da Amazônia. Não adianta somente a gente vender assim, subcommodity ou insumos dentro da floresta. Tem que pensar em produtos com valor agregado. Aí alguém vai dizer, Will, mas a sazonalidade é o impeditivo de desenvolvimento. Mas para isso que tem tecnologia também, né? A favor dos negócios. Né? Sim. Perfeito. Legal. Respondi? Não, é respondido. Show de resposta. Eu li, cara, a cartilha de empreendedores de você falou isso agora, foi uma coisa muito interessante. Como é que vocês levam para as pessoas essa proposta de valor, né? Esse modelo de negócio que vocês têm para os empreendedores, né? Os produtores e empreendedores do Amazonas? Bom, na verdade, assim, a gente criou, no ano de 2016, um laboratório, né? O que a gente tentou fazer? A gente sabia que tinha muita cartilha de negócios, mas que às vezes não conversava com a realidade da nossa região. Então a gente tentou encontrar como é que a gente pega as ferramentas de negócio que são vanguardistas e consegue adaptar elas para a realidade amazônica. Então em 2016, a gente conseguiu realizar um projeto, a gente customizou uma cartilha, mas que ela pudesse trazer essa proposta de valor de maneira mais simplificada, sem perder toda a sua sexualidade, o lado mais inovador, criativo da cartilha. E a gente fez, nesse ano, em 2016, uma cartilha customizada, falando de comportamento, falando de gestão, falando de mercado, tecnologia e capital de maneira simples, de maneira mais ilustrativa e que isso pudesse gerar conhecimento, né? Essa estratégia de levar a proposta de valor para as pessoas de maneira mais amazônica foi o desafio dessa cartilha. Então a proposta de valor da FAES, Nicolas, é levar isso de maneira simplificada, né? Respeitando o tempo das pessoas na Amazônia. A gente sabe que tem um desafio grande com relação à educação formal na nossa região. Se na cidade a educação já é um fator complicador, assim, que talvez não tenha tanta qualidade como deveria, nas comunidades muito mais, né? Às vezes isso chega de maneira muito incipiente e dificulta muito o jovem, o próprio produtor, como você falou, de ter um conhecimento que de fato consiga levar ele a ter uma referência, um repertório maior, né? E quando você começa a levar assim, modelo de negócio, design thinking, você começa a levar ferramentas novas de uma maneira simples, o menino fala, pô, isso aqui é legal, né? Se eu pegar uma ideia aqui, em vez de eu trabalhar somente no roçado com meu pai, que tal se eu não abrir um negócio para trabalhar com serviço, com produto? Então, assim, cria uma nova mentalidade nessa turma, abre uma nova forma de pensar em negócio. E o menino que via o pai, que é manejador, pescador, produtor,
como algo muito difícil, ele começa a dizer, pô, mas eu posso ser também diferente. Fazer mais, né? Posso agregar mais naquilo que eu faço. Então tem um pouco disso, Nicolas. Ah, que bacana. Me lembra muito o Vale do Silício isso, né? A FAS parece muito a questão do Vale do Silício, só que muito voltado para o capital humano, né? Sim. Porque aí pensando nas startups, digamos assim, do nosso E eu acho legal, sabe, aqui a gente colocar, na verdade, na descrição do vídeo, os vídeos que o Wilson disponibilizou pra gente assistir. Porque, por exemplo, até o pessoal ter uma ideia do que realmente é a FAS. Porque a gente conversando aqui, às vezes o cara pode estar ouvindo, de repente no rádio, tipo, no rádio não, ouvindo no carro ou na academia, mas às vezes o cara não consegue imaginar qual de fato é o trabalho, entendeu? Porque, por exemplo, pelos vídeos que eu vi, de repente é uma pessoa que tem quase zero conhecimento, ele no máximo ele tem uma ideia, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer mais do que o serviço que meu pai está fazendo. Sim. E aí de repente a fundação chega lá e fala assim, ó, você tá vendendo peixe, então ó, você pode na verdade fazer assim, fazer assado, fazer desse jeito, e quando vê o que na verdade seria só um peixe, ele se transforma em um produto totalmente diferente, agregador de valor, conhecimento, até chegar no ponto de experiência, entendeu? Então são vários projetos que eu acho que... E aí eu até te pergunto agora, Wilson, em que ponto seria interessante, de repente, a divulgação da FAS para mais pessoas e como que mais pessoas poderiam contribuir, de repente, será que a FAS está precisando de contribuição de alguma forma? E como que elas poderiam também ganhar? Porque hoje em dia a gente sabe que não tem almoço de graça, né? Então, de repente, será que se de repente eu quiser investir, não tem de repente... até a gente falando muito de investimento. Wilson, será que de repente eu não posso investir, fazer sócio de uma empresa de repente que vai ter um potencial de crescimento futuro? Eu acho que tem uma coisa muito legal que você traz, Vitor, assim, que é os negócios híbridos, né? A gente, às vezes, na Amazônia tem assim, o que está no mato, o que está na cidade, está na cidade. E quando você traz um pouco desse olhar, cara, por que a gente não une... Aqui a gente tem internet, tecnologia, comunicação, tem tudo que não tem na floresta. E às vezes lá tem um conhecimento mais empírico, mais tradicional, tem um saber diferente. Se você pega, por exemplo, cara, que tal a gente pensar no modelo de negócio de... Um tempo atrás a gente idealizou uma coisa chamada Piraru Clube, né? O que seria o Piraru Clube? É uma espécie de clube de compras ou uma espécie de clube de assinatura para trabalhar com pirarucu. E aí você cria um modelo onde, na verdade, as pessoas poderiam, por exemplo, o manejo do pirarucu acontece de setembro até dezembro. E nesse período que antecede agosto, tipo de janeiro até julho, as pessoas pagariam antecipadamente como quem paga, na verdade, um apartamento. Você paga pela ideia para depois receber o peixe. E você paga um peixe você paga um valor mais em conta, né? Aí consegue antecipar esse investimento no negócio, os manejadores conseguem receber esse dinheiro. Faz caixa, né? Exatamente, como se fosse um fluxo de caixa, consegue operacionalizar o manejo e depois você consegue ter muito mais valor diante disso tudo. Cara. Né? Incrível. Cara, então, se você pegar isso tudo, dá para fazer um clube de assinatura. E legal, você paga mais barato porque você está ajudando a financiar o projeto. Né? Como se fosse um fluxo de caixa. Deu para entender? Sim. Cara, sabe, Nicolas, eu tô pensando aqui, sabe o que é legal de conversar com o Wilson? É porque assim, uma coisa é tipo você de repente conversar com alguém, falar assim, cara, como é que eu posso vender mais roupa? Como é que eu posso vender mais carne? Como é que eu posso vender mais um serviço especificamente? Aí de repente cara, não existe um mercado para isso. Aí o Wilson tá com a função o quê? De criar mercados para aquilo ali. Então tipo assim, é uma inovação que na verdade eu diria que é fora do comum, porque geralmente as pessoas estão inovando como é que eu posso melhorar minha venda, como é que eu posso melhorar meu produto, meu processo. Mas, por exemplo, dele é criar negócios totalmente fora do mundo, do mapa. Entendeu? Por exemplo, a questão do giral, que é um baita de um exemplo. Né? Acho que resume bem o que você falou agora, de pegar o que está no mato e trazer para a cidade. Exato. Então, por exemplo, o cara faz lá no artesanato, manual, as raias e às vezes o boto e tudo mais. Falei, cara, mas para quem que ele vai vender? Aí o William chega lá e fala assim, ó, tá aqui. O que você vender vai ser estar nas lojas americanas e vai ser reinvestido aqui para você. Então, acho que... É pegar o que é invisível, né? Na verdade, assim, a gente não... É por isso que eu falei, quando você trouxe, Vitor, o conceito do híbrido, né? De juntar a inteligência de quem está aqui na cidade com todo o aparato tecnológico, com quem está na floresta, é fundamental de acontecer cada vez mais para essa bioeconomia, ela conseguir ganhar relevância. Você pega o giral. O que é o giral? O giral é uma spin-off que a gente inventou na FAS. Né? A FAS lidera o processo com o intuito, claro, de poder dar voz e valor para as pessoas que produzem artesanato. Um exemplo claro, agora na pandemia, a gente não tem mais feira de artesanato e a gente nem tem um mercado funcionando como outrora funcionava. Então a estratégia foi, cara, a gente precisa levar para uma plataforma os produtos que estão lá no meio do mato, da floresta, que tem um valor super agregado.
Só que o que é bacana, Nicolas? A fotografia do produto é melhor, a entrega de valor é melhor, a história contada é melhor, o storytelling por trás disso tudo. Aí o cara fala, eu não estou comprando mais um produto, eu estou levando a Amazônia para minha casa. Com certeza. E que valor isso tem? Não tem valor, cara. Então, assim, conseguir dar esse valor para os produtos, assim, você pega uma raia daquela super bem feita, você fala assim, cara, isso aqui foi feito por um artista, né? Que nem quando a gente compra lá aquelas canecas famosas lá do, como é o nome dele? Do Brito. Do Romero Brito. Você fala, olha, isso aqui foi uma caneca comprada X que vale tantos reais. Você fala, cara, isso aqui é uma raia do artesão, de um artista da floresta que vale 600 reais. Você fala, como? É feito por madeira, com resíduo, encerado com cera de abelha, tudo natural e sustentável. Quanto que vale isso? Entende? E voltando a essa questão do empreendedorismo, Vitor, assim, a gente tem uma história muito legal, né, cara? Assim, é bom a gente falar do que a gente está dizendo, mas ter o número e a evidência para comprovar. Tem um jovem empreendedor lá do Juruá chamado Wagner. Em 2015, a Coca-Cola fez um desafio chamado The Boat Challenge. Vocês viram, né? Vi. E aí quem depois vai poder acessar o vídeo com o link. A gente colocou o link lá na descrição do podcast. E é muito legal também. porque assim, foram 2 jovens do meio da floresta, assim, com 15 startups do Brasil, participaram do desafio, de uma imersão, indo de Manaus para Parintins no Iberostar, no desafio assim, de negócio. Esses moleques simplesmente assim, detonaram, venceram o desafio, foram as startups escolhidas, foram acelerados pela Artemisa, que é uma aceleradora de negócio de impacto no Brasil durante 3 meses. E eles são oriundos assim, de um modelo muito legal, né? Em 2013 e 2014, a FAS construiu, junto com o CETAM, um curso chamado Curso Pós-Médio em Produção Sustentável. O que é isso? É uma espécie de pós-graduação do ensino médio. E aí, nesse modelo de curso, foram 1000 horas de aula. Só que tem um negócio legal, Nicolas. O que eles fizeram? Ao final do curso, eles tinham que desenvolver planos de negócio, não era um TCC. E aí, 6 planos de negócio foram elaborados, foram apresentados no pitch. E esse projeto do Wagner, que produz óleos vegetais, o que eles fazem? Eles processam óleos vegetais de andiroba e murumuru e vendem para empresas de cosméticos como a Natura, por exemplo. E esses moleques venceram o desafio no meio do mato, com dificuldade, sem energia, sem comunicação, com todo o desafio amazônico que a gente já sabe. E hoje, 4, 5 anos depois, eles já produzem mais de 14 toneladas, agora no ano passado, e vendem para a Natura num contrato junto com uma associação local. E eles conseguem, na verdade, de 2017 para 2020, a renda dos coletores que forneciam semente para eles passou de R$300 para aproximadamente R$650. A renda média das famílias impactada por um negócio da base da pirâmide social. Porque uma coisa é assim, a gente abrir um negócio na cidade e a gente gerar impacto para lá. Ou seja, você vai montar uma indústria de açaí aqui, você compra lá, sei lá, R$100 mil de açaí das comunidades. Você está gerando impacto para várias famílias, né, Nico? Só que quando você está lá na floresta e você abre um negócio lá, você gera impacto para os teus pares, para as pessoas que estão lá, para os manejadores. E as pessoas estão assim, cara, os caras abriram um negócio aqui no meio da floresta, estão gerando impacto para a gente, são daqui. É a meninada que nasceu na comunidade. Isso é incrível, porque isso gera um ambiente de transformação. Exemplo. Exatamente. E aí tu muda o referencial. Porque assim, aquela visão... Eu sempre digo assim, que às vezes na Amazônia... Vou falar muito, hein? Às vezes na Amazônia a gente tem assim, a gente não pode ter a síndrome de que a gente é menor, cara. E tem muito, a gente às vezes a gente é meio provinciano, assim, acha que a gente não é bom, acha que o nosso cavalo não vai chegar na linha de chegada na frente. Então tem um pouco disso, e desconstruir isso é fundamental, cara. E esses exemplos que o Wagner traz como empreendedor, que foi lá, que lutou, vira referência e vira inspiração para outros. Exatamente. Eu quero acreditar, né? O impossível só é impossível até alguém fazer. Alguém fazer, Exatamente. né? Exatamente. Então, E acho que também complementando uma frase que eu gosto muito do Rony, que é: se a palavra convence, o exemplo arrasta. Exato. Não tem como. E acho que até é relevante se a gente tocar nesse assunto. O nome do rapaz de novo que você falou? Wagner. O Wagner. É ele mais um, né? Salvo engano. São 3. São 3, né? 3 jovens. Tá. Mas, por exemplo, o Wilson, eu queria saber assim, teria como tu explanar um pouquinho, tipo, de como é que era a vida dele, o que ele fazia de diferente? Porque assim, eu gosto sempre de trazer aqui no Manauara Cast, tipo assim, exemplos de pessoas que, por exemplo, foram contra tudo e contra todos e mostraram que é possível fazer. É muito legal isso, Vitor. O Wagner, na verdade, assim, para você ter uma ideia, Nicolas, ele se formou com o Telecurso 2000 no videocassete. Ele fez aula. A gente vai chegar, por isso que é importante contar a trajetória. A jornada, assim, é inspiradora. E ele conta que, às vezes, assistiam de noite na luz de vela, quando ligava o gerador, assistia a fita e se formou nisso. O curso pós-médio, tem uma coisa na Amazônia que é muito legal. Eu costumo dizer que quanto mais distante ao lugar, mais valor as pessoas dão às coisas. Sim.
Porque tudo que é mais escasso, quando chega, a gente dá muito valor. Na Amazônia, por exemplo, tem muita abundância, a gente não dá tanto valor. Sim. Tem muita água, tem muito rio, tem muito tudo. E a escassez faz essa mudança. E como eu acho que o Juruá é muito longe, a região é muito distante, você pega 2 horas de avião para ir para Carauari, que é o município sede, e 4 horas de lancha no 115, motor rápido, para chegar na comunidade. Na comunidade do Wagner, né? Que é o Bauano. Então, quando você, na verdade, tem essa trajetória, o Wagner fez Telecurso 2000, fez o curso pós-médio em Educação Relevante, e depois, assim, ele poderia ter formado e ficado na comunidade, né? Ficado lá, voltando a ser. E antes disso, o Wagner ajudava o pai dele na seringa, né? Eu tive na casa dele ano passado, na comunidade, ele saiu 4 da manhã, junto com o pai, os 2 irmãos, e eles iam cortar as árvores, marcar o caminho para tirar o látex da seringa, que é uma região que há muito trabalha com isso. E a vida dele era essa, né? Era cortar a seringa, um trabalho muito duro, levava um cafezinho ali ralo com um pouco de farinha para comer, e é uma história de dureza, assim, muita dureza. Então, o que a gente costuma dizer, Vitor, é que quando a oportunidade chega, essas pessoas agarram, só basta ter oportunidade. Hoje tu vê o Wagner já foi na Suíça para fazer um evento para falar para investidores de impacto. O Wagner já venceu o The Boat Challenge. O Wagner já esteve em São Paulo. O Wagner já falou na Assembleia Legislativa aqui para os deputados. Então você ter um jovem, cara, empoderado, consciente, com educação relevante, com conhecimento, com aprendizado prático, é transformador. Hoje o Wagner, na verdade, já consegue ter uma remuneração melhor. Ele já consegue observar o plano de negócio dele, observar o que eles podem mudar. Já trabalha com redução de custos, já tem clareza do que faz. Ele é motivo assim, de muito orgulho para todo mundo, porque você vê um jovem que saiu assim, do anonimato. E é mais engraçado, Vitor, que quando a gente montou o time para trabalhar nessa pequena agroindústria lá, essa usina de processamento, o Wagner era assim, era a 5ª força, eram 5 pessoas. O Wagner talvez fosse, não tinha a predileção de todos. E ele insistiu, persistiu, continuou, foi aprimorando, né, valorizou o conhecimento que ele adquiriu e hoje ele conseguiu assim florescer. Mas isso é um trabalho de base, né, cara? É muito curso, é muita formação, é muito acompanhamento. Você não pode abandonar as pessoas na Amazônia, assim. Às vezes eu acho assim que a abordagem metodológica que a gente trabalha para negócio se equivoca muito. Não é a quantidade de cursos que vai fazer alguém se transformar, mas o acompanhamento. Por exemplo, Nicolas, o problema da Amazônia é microcrédito. Às vezes nem é, cara. É o crédito qualificado orientado. Não adianta o produtor, o empreendedor acessar 10, 15 mil reais se ele não tem orientação. A gente não tem educação financeira no meio. Se na cidade a gente não tem o que dirá no meio da floresta. Então o Wagner, ele é prova viva de que é possível. Porque assim, ter base de educação financeira, saber lidar com o dinheiro, saber controlar cada valor que ele dá para a coisa, eu acho que é fundamental. E isso inspira muito a gente assim, de continuar fazendo trabalho, porque como é que eu vou dizer? É a constatação que o trabalho que a gente está fazendo está indo para um bom caminho. Perfeito. Cara, eu gosto de trazer esses exemplos, assim, obviamente pelo motivo de ser exemplo, né, como você falou, pelo fato de que, para mostrar para muitas pessoas que às vezes falam assim, mas eu não tem como, é difícil, não tem jeito e tudo mais, às vezes a oportunidade passa na frente da pessoa e ela tipo, mas não é pra mim, às vezes até um ponto que você falou, né, que às vezes a gente acaba se menosprezando. Então assim, são vários fatores que tem que ser levados em conta, às vezes até para algumas pessoas que podem estar ouvindo e falar assim, cara, se o cara lá no interior, com toda essa dificuldade, conseguiu, cara, é possível, entendeu? Então assim, eu gosto de trazer essas histórias para às vezes para inspirar as pessoas. Eu acho que tem um pouco disso, né, Vitor e Nicolas, essa resiliência da Amazônia, que eu acho que a gente já tem tanta dificuldade no estado, tem tanta coisa difícil aí, assim, tudo é longe, não tem estradas são os rios, a logística é onerosa, a comunicação é remota, a energia é deficitária. Então, quando alguém consegue ter uma oportunidade dessa, o cara fala assim, cara, se eu não pegar agora, talvez eu não pegue nunca mais. E o valor que as pessoas dão para isso tudo talvez seja uma diferença, porque e acho que tem uma coisa também, acho que apostar na mentalidade, aposta eu acho que é sempre na inteligência das pessoas, né? É que a gente às vezes, como eu repito, Vitor e Nicolas, a gente não pode se achar menor que ninguém. E não é ser prepotente, não é ser pedante, eu acho que é se mostrar capaz. Às vezes na região assim, eu costumo dizer que não é a geografia que demonstra a capacidade intelectual de ninguém. É o acesso ao conhecimento, é o aprendizado e a aplicabilidade disso. Às vezes você tem alguém que tem um discurso muito legal, mas assim, o que você fez? É tipo o jogador perguntando, você jogou aonde, né? É de falar, você fez o quê? Que negócio que você fez? O que você abriu? O que você aprendeu com isso tudo? Então, acho que tem um pouco disso, cara. E na Amazônia tem muita gente capaz.
O que falta, na verdade, além de oportunidade, é as próprias pessoas acreditarem que isso é possível, sabe? Essa resistência, resiliência para insistir nisso tudo que floresce depois. Perfeito. Wilson, acho que tipo assim, acho que a gente já conseguiu falar um pouco da FAZ, né? Acho que pro pessoal ter uma ideia. E assim, eu até falei um pouco aqui que você tem, na verdade, a habilidade, né, de conseguir trazer a inovação ao ponto de criar realmente negócios que ninguém nem pensava que poderia existir. Então assim, cara, acho que é interessante a gente falar um pouco da sua história em si. Cara, acho que conta um pouco assim, tipo, né, quem é o Wildner, na verdade, acho que de repente colocar assim, quando é que foi de repente a mudança de chave, né, pra você, falei, cara, acho que a gente até conversou um pouco antes. Sim. Assim, falei, cara, eu não quero trabalhar, fazer uma faculdade de repente para trabalhar no distrito. Nada contra quem trabalha no distrito, mas tipo, eu não quero essa vida, eu quero algo diferente. Acho que conta um pouco dessa sua trajetória de vida. Vamos lá, eu sou natural de Parintins, né? Eu nasci na cidade de Parintins, que é uma cidade tida como criativa por natureza. É muito engraçado, minha cidade ela tem uma mistura muito legal. Tipo, vocês olham assim o festival, essa explosão criativa, mas a cidade ela foi remontada por uma série de outras, vamos dizer, de outras influências. Parintins tem influência nordestina, que tem um trabalho. Os nordestinos são, na verdade, os judeus aqui do Brasil. São trabalhadores, tem muito cearense, né? Sim. Então tem muito cearense na cidade que ajudou a florescer esse lado do comércio empreendedor. Parintins tem a disciplina japonesa. A colônia japonesa é a maior colônia da região norte. Tem muito japonês em Parintins que ajudou muito na disciplina. E tem também a própria população, tem uma influência da igreja. Os italianos trouxeram muito a questão da igreja, né, com base à formação cultural. Então eu acabei convivendo muito com isso lá em Parintins. E eu não queria ficar, gosto muito da cidade, tenho o maior carinho e apreço, mas assim, eu sentia que precisava ir para algum lugar para fazer alguma coisa do qual eu quisesse. Eu vim para Manaus em 2005, Vitor. E aí eu consegui passar na Universidade Federal do Amazonas, né, eu cursei administração em 2005, né, formei logo depois. E com essa inquietude, né? Na época eu reclamava muito, né, da disciplina da faculdade, porque eu queria que a ementa tivesse mais disciplina que falassem de negócio, né? Então às vezes tinha muita coisa que direcionava muito a gente para a escolha do distrito. O distrito é um ótimo modelo industrial, emprega muita gente, tem um grande valor, mas na época eu me inquietava, achava que esse era um outro caminho. E um pouco dessa minha trajetória passa por isso, né? Antes de eu vir para Manaus, em 2013, eu abri uma videolocadora lá em Parintins. Eu tinha 22 anos. E na época era videolocadora de videocassete, cara. E aí eu empolgado, eu conto assim que nessa época... Não era nem DVD, né? E nessa época não tinha, assim, isso já entrega um pouco da minha idade, né? E nessa época assim, era muito legal, porque eu não lembro que se nessa época tinha a palavra empreendedorismo no dicionário. A gente chamava muito de empresário, né? Os empresários, o empresariado. Eu abri a locadora, demorou 9 meses, o tempo de uma gestação, e eu quebrei. Mas por que eu quebrei também, Vitor, nessa experiência de negócio? Porque o dinheiro que eu tinha, além de não ser um capital grande, era um capital pequeno, eu investi muito na parte estética do lugar. E hoje eu já não faria mais isso. Talvez eu abrisse na casa do meu pai, com uma portinha pequena, um negócio mais simples, para validar aquilo que eu estava fazendo. Sim. E a grana que eu tinha, grande parte eu fui na estética, na pintura e tudo mais. E aí eu cometi erros capitais, né? Eu não tinha um fornecedor fixo de filme, distribuição, né? E filme era muito caro. Uma fita na época custava 100, 150 reais. E para ela conseguir se pagar, você tinha que alocar umas trocentas vezes. Sim. Então tinha toda uma lógica que eu não compreendia, estava muito jovem, mas trouxe um aprendizado muito grande. E quando eu quebrei, obviamente, você fala, poxa, isso tem que trazer uma maturidade. E isso também me ajudou muito a entender hoje, né? Porque eu precisava ter essa experiência prática de ter quebrado um negócio que os americanos valorizam, e aqui no Brasil a gente faz chacota, às vezes, fulano quebrou, ciclano não deu certo, é o fracassado, e não é bem assim. E aí nessa trajetória, Vitor, vim para Manaus estudar, né? Trabalhei algum tempo aqui na área financeira, trabalhei na área de negócio, na área comercial, né? Durante algum tempo. Né? Trabalhei inclusive no programa Exerça Seu Direito, com o deputado Marcos Rota, acho que quase 2 anos. E depois consegui ir para o Sebrae. Trabalhei 2 anos como consultor do Sebrae, né? Num projeto do PNUD, né? Do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí em 2013 para 2014 eu conheci a FAZ. E aí eu não sabia o que era a FAZ. Falei, FAZ, o que esses caras fazem? Eu tive a chance de ir numa comunidade para entender um pouco melhor. E aí 1 ano depois eu consegui ir para uma entrevista lá, né, que a FAZ estava iniciando o programa de empreendedorismo, né, da FAZ, e a gente acabou sendo contratado, e até lá estou há 7 anos agora vou fazer na FAZ, né. Eu também sou pai da Bia, né, a minha filha tem 11 anos de idade, sou casado há 15 anos com a dona Joene,
né, a minha patroa, que também é administradora, né, me ajuda muito, né, e poder ter alguém em casa para se consultar, para pedir um apoio é importante. É importante. Né? E a gente vem nessa caminhada, assim, nessa trajetória assim, de mais de 15 anos de carreira, assim, Vitor, conseguindo levar. Né? Hoje, acho que eu me considero um intraempreendedor. Sim. Né? Hoje o termo que eu uso é esse, assim. Wilderness, você tem vontade de empreender um negócio? Eu disse, olha, vontade eu tenho, né? Mas eu acho que o papel que eu já faço tem um pouco disso já, cara. A gente dentro da FAZ, eu acho que a oportunidade de trabalhar disso, levando projeto, criando projetos de maneira disruptiva para a Amazônia, acho que já é um esforço empreendedor. Sim. Eu acho que precisa, assim, de valorizar quem trabalha nessa área que tem essa característica de empreender dentro das organizações. Você pega o mundo hoje, Nicolas, muita gente está querendo gente com perfil empreendedor. Um dia desse, eu assistindo um podcast ou vendo uma entrevista, o cara diz o seguinte: a gente tem que trocar os executivos tradicionais pelos empreendedores dentro das organizações. O cara não quer mais o discurso e a abordagem do executivo tradicional, que talvez não se enquadre mais no universo. A gente quer o cara que tenha um perfil empreendedor para dirigir, para fazer liderança, para ter gestão. Sim. Hoje, na verdade, assim, inclusive um dia desse eu falava sobre isso, né? O visível, tudo que é visível orienta. Tipo, você pega assim, método, performance e resultado é o que é visível, né? E esse visível orienta qualquer tipo de colaborador dentro da organização. Mas o invisível, o propósito, o porquê que você faz as coisas é fundamental. Com certeza. E tem, assim, ter essa habilidade de conseguir ser líder, fazer gestão, unindo o visível ao invisível ao propósito é fundamental. Eu acredito muito nisso, assim, a minha carreira ela é muito direcionada por isso, assim, por os valores. E todo o tempo estou tentando aprender algo novo, buscando referências, tentando ver os meus espelhos, né? Os meus mentores. O Murilo Gun gosta de dizer o seguinte, que os nossos mentores a gente escolhe, né? E na internet tem um monte de mentor. Sim. E toda semana eu escolho alguns e vou excluindo outros, né? Certo. Isso pode mudar muito naturalmente. Eu acho que eu sigo um pouco disso. Gosto muito do JJ, que trabalha com performance. O JJ é incrível, né, cara? É um cara que me inspira muito, ensina muito, né? Você ter foco, você ter performance, você ter disciplina para fazer. Porque é que nem futebol. Se a gente tem disciplina e foco, a criatividade ela vai sobressair no jogo. Isso aí. Né? Naturalmente. O drible vai acontecer. Sim. Se o time do Neymar, o Paris Saint-Germain, estiver bem armado tecnicamente, ele vai fazer a diferença. Vai fluir, né? Vai. Exatamente. Tem um pouco disso. Não sei se eu contei o que deveria ver. Não, contou. Eu acho que, na verdade, é válido ressaltar uns pontos aí. Acho que ele já comentou algumas coisas que a gente vai perguntar depois, mas a gente vai continuar perguntando aí, que acho que os mentores, né? E até uma situação que eu falo muitas vezes até no meu Instagram pessoal, que é porque é o seguinte, é justamente, acho que você resumiu bem. Tipo assim, cara, às vezes os mentores não é necessariamente você ter uma pessoa para você ir numa reunião e falar assim, vamos conversar aqui. Então, às vezes, você seguir algumas páginas sociais de alguém que você é fã, por exemplo, eu quero ter uma vida que nem a dele, ou então quero aprender mais sobre isso. Sim. Então, cara, exclui às vezes algumas páginas de Instagram que às vezes podem não te agregar valor e começa a seguir pessoas que você quer ter um pouco daquilo ali, quer entendeu? se modelar, né? Eu quero me modelar aquele Perfeito, tipo de pessoa, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, tipo, cara, eu passo muito tempo na rede social, cara, então pega esse tempo na rede social e começa a tornar ele um pouco mais produtivo. Acho que vai ser interessante. Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que a rede social hoje, assim, a gente vive uma infoxicação, né? Sim. Tem muita informação disponível. A questão toda é você saber curar as informações, né? Você conseguir selecionar. E esse é um processo complicado, porque eu acho que nessa história, nesse tempo todo de humanidade, a gente nunca teve tanta informação. Só que tem informação ruim, tem informação rasa, tem informação pouco relevante e tem informação que tem consistência, né? O Seth Godin lá que trabalha com negócio fala muito disso, né? Muito mais do que ter intensidade, você ter consistência no aprendizado e naquilo que você faz. Porque a intensidade, na verdade, ela se esvai com o tempo. Mas você ter consistência, por exemplo, o Jota fala assim, né? Não adianta assim, você vai acordar... O próprio Bernardinho fala muito disso. Vai ter um dia que você vai acordar desmotivado, mas se você tiver disciplina, você vai continuar fazendo. Sim. Vai continuar fazendo. O lance dos Navy Seals lá americanos, de pegar, Sim. de arrumar a cama toda manhã, de começar o dia diferente, de ter assim a mentalidade... Como é que meus 30 primeiros minutos do dia, né? Será que eu ligo o celular, vou pro banheiro, escovo o dente? Porque isso tudo já é pré-condicionado na mente da gente. E você conseguir, eu acho que internalizar uma rotina diferente de mentalidade, eu acho que é fundamental, porque isso, na verdade, abre o teu horizonte para outras possibilidades, né? De fazer
Na verdade, a vida é uma escolha também, né? Eu acho que escolher ser o que você quer passa pela disciplina também. Com certeza, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Sim. Exatamente. Boa. Eu acho que assim, então deixa eu ver se eu entendi. O ponto-chave que acho que fez você, na verdade, querer ir para a área de empreendedorismo foi simplesmente uma inquietude na época da faculdade. Na verdade, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que desde menino eu sempre fui um pouco rebelde de tentar entender o porquê, né? Eu questionava muito na época da faculdade a disciplina. Eu falei, rapaz, por que os caras estão dando de novo isso aqui? Isso aqui vai servir para quê? Tinha umas disciplinas que eu não vou falar na época que eu dizia assim, gente, isso aqui não vai servir. Tipo, relações sindicais, na época tinha lá na UFAM para fazer. Eu dizia, cara, isso aqui não vai servir. Que isso, né? Até hoje quem usa Pitágoras? Exatamente. Teorema. Fórmulas de Bhaskara e tal. Tem algumas coisas. E aí, assim, essa inquietude eu tinha. Eu falei, gente, mas não. E todo mundo, eu lembro que na época da faculdade, todo mundo queria trabalhar no distrito. E nada contra, gente, nada contra quem trabalha no distrito. Todo o meu respeito, tem todo o meu respeito de verdade. Até porque pode intraempreender dentro do distrito. Exatamente. Tem carreira, né? Exatamente. Mas eu acho que também esse repertório de oportunidade de escolha, ele passa por isso também, Nicolas, de ter, né, assim, cara, eu posso ir para o distrito, e tem vários amigos meus que trabalham e são empreendedores dentro do distrito, mas eu também posso ir para outras áreas, de serviço, de produto, de negócio, empreender, porque assim, todo mundo escolhe onde quer fazer uma micro-revolução. Eu acho que a grande sacada é essa. Cara, qual que é a história que eu vou contar da minha história daqui a um tempo? Minha filha tem 11 anos, o que eu vou dizer para ela? Olha, papai trabalhou com tal coisa. Papai, isso era legal, era relevante, o quanto que isso tem valor? Porque a vida da gente é curta, gente, e é preciso fazer uma coisa que você tenha valor, porque assim, olha para a tua jornada e fala assim, cara, eu tenho orgulho do que eu faço? Sim. Isso aqui é legal para quem? É legal para mim? Porque se isso não for, cara, qual você é o meu tá jogando... legado, né? Exatamente. Qual é o meu legado, né? Você tá jogando o tempo fora, cara. Assim, a gente tá agora num papo aqui, todos nós. A gente tá, na verdade, trocando vida aqui. A gente não tá gastando tempo. Sim, a gente tá informando quem tá em casa, a gente tá se conhecendo, a gente tá criando uma sinergia. E isso, na verdade, é uma escolha. Agora a gente estava falando aqui nos bastidores que todo encontro pessoal, na verdade, ele tem que ser extremamente especial para ele valer a pena. Fato. Se ele não for especial, se não tiver uma Depois conversa dessa revolução de... Não adianta, exatamente. Porque hoje, assim, tá tudo digital, né? Então, esses momentos aqui são muito especiais. Acho que quem vai assistir isso tudo, quem acompanha o canal de vocês, Vitor e Nicolas, com certeza eu já estive lá visitando porque eu fui conhecer também. Agora já virei seguidor. Legal. E todo mundo sabe, na verdade, a importância de levar esse conhecimento para as pessoas. É por isso que essa conversa mais aberta, franca, acho que é importante para quem está assistindo e quem vai assistir. Show.